Oiê, seja muito bem-vindo ao canal Saiba Mais. Aqui a gente vai estudar a Bíblia do seu jeito, do meu jeito e do nosso jeito. Porque estudar a Bíblia não tem complicação nenhuma. Parece difícil? É, um pouco. Mas depois que a gente começa, a gente não quer parar. Desde que eu era pequena, na verdade sim, né, em idade, porque tamanho, a minha família desde sempre foi muito religiosa. E eu cresci nesse ambiente religioso e cresci ouvindo falar de Bíblia. Tudo era Bíblia. A gente ia pra igreja, lia a Bíblia em casa. Mas desde pequena também eu sempre tive um pouco de dificuldade de entender algumas coisas que estavam escritas. Porque são palavrinhas difíceis, são algumas metáforas, algumas parábolas, e tem aqueles livros um pouco mais enroladinhos, tipo Daniel e Apocalipse. Então desde sempre eu me senti com essa dificuldade, sabe? Nossa, eu não consigo entender esse verso, ou então você acabava pulando e ia pro próximo pra ver se entendia. Eu preciso resolver esse problema, porque estudar a Bíblia pra mim tava ficando chato. Sabe quando você fica perdido, quando dá tela azul na cabeça, você lê e fica... Eu sou cristã, eu me identifico com as histórias, eu acredito em tudo que está escrito aqui, mas eu não tô entendendo o que eu vou fazer. Isso virou um problema real, porque estava me desestimulando total a continuar estudando. Para começar a resolver isso, eu preciso levar algumas coisas em consideração. Primeiro de tudo, a Bíblia ela foi traduzida inicialmente de 2 idiomas, o hebraico e o grego. Agora pensa, algumas coisas já são difíceis de entender no português. Imagina quem teve a audácia de escrever a Bíblia nessas línguas diferentes e pior, quem teve a audácia de traduzir isso. Então foi passando de tradução em tradução para vários idiomas que muitas coisas que foram escritas antigamente, ainda mais nesses idiomas diferentes, são coisas, textos, palavras que fazem parte de um contexto daquela época. Vou dar um exemplo. A palavra Gênesis é o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés, certo? Gênesis significa início, ou começo. Não era mais fácil ter um livro da Bíblia escrito início, o início de tudo? Sim, mas vão e colocam Gênesis. Então assim, hoje em dia a gente tem algumas dificuldades com algumas palavras porque não fazem parte do nosso cotidiano. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas. E esse processo da escrita, desde antes de Cristo até depois de Cristo, durou 1.600 anos. Agora imagina, gente, 1.600 anos de história. O tanto de coisa que essas pessoas não tinham pra contar. E eles contaram, colocaram tudo aqui. Só que história da Bíblia não é história pra pôr e dormir não, tá? Isso aqui é história real oficial. Isso aqui aconteceu. Isso aqui é importante da gente saber. Porque além de ser um livro fantástico de história, também é um livro de doutrinas, de um guia pra uma vida melhor da gente. É um livro de profecias. Então, pra muita coisa, a gente pode absorver daqui, tá? Não só da nossa vida hoje, mas pra entender um pouco do passado e entender mais ainda o que vai acontecer no futuro. Agora, imagina a gente desistir de ler porque tá difícil. E esse aqui é um livro tão maravilhoso, um livro inspirado por Deus. Mas aí eu tinha esse problema, né? Não tô conseguindo entender, tô desanimada de estudar e o que eu faço? Aí eu tive a brilhante ideia de começar a comparar algumas versões. Então, por exemplo, tenho várias Bíblias aqui, tenho mais 2 no meu celular. Não que eu carregue isso tudo pra cima e pra baixo, também não é assim. Mas quando eu vou estudar ou vou ler algum texto, alguma coisa específica, eu sempre olho na minha Bíblia principal, mas às vezes procuro entender o contexto que ela tá escrita num outro tipo de tradução, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. Essas traduções, elas acontecem primeiro para todo mundo ter acesso à Bíblia na sua língua, para que as pessoas pudessem lê-la no seu idioma. Por causa também que acontecem as atualizações, já viu? Para trazer uma linguagem mais moderna. E é isso que eu procuro, esse é o meu objetivo com esse vídeo, te mostrar como a linguagem mais moderna pode levar a gente a um entendimento melhor. Pelo menos para mim e quem sabe para você também. Eu tenho aqui uma Bíblia que tem estudo bíblico nela. Tem uma outra um pouco mais antiga, ver se dá pra mostrar, mas que ela tem uma concordância aqui no rodapé, ó, que ela explica um pouco dos versos que estão escritos ali em cima. E eu tenho a minha preferida, real, oficial, maravilhosa de todas, amor da minha vida, que é essa aqui, Bíblia Mensagem. Gente, essa Bíblia, além de abrir minha cabeça assim para muita coisa que estava escrita, me fez me interessar mais, porque ela tem uma linguagem poética tão bacana e tão gostosa de ler, que eu comecei a entender mais. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquele verso de João 3,16? Vamos lá. Todo mundo sabe isso de cabeça. Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Aí você pensa, pereça, o que significa perecer? Ah, você liga o jornal, então, 3 fulanos pereceram no acidente de... Não existe isso, as pessoas morreram. Por isso que é importante a gente entender que o contexto de perecer, além de ser uma escrita mais fina, mais bonita e mais rebuscada, poderia fazer muito sentido naquela época. Mas para minha compreensão, quando eu vejo a palavra morrer, eu entendo muito melhor. Então, eu vou ler aqui para vocês. João 3,16. Na versão mais moderna. Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida eterna. Olha que coisa mais linda. Agora, pessoalmente, para mim, uma coisa que me marcou muito foi quando eu cheguei na parte das bem-aventuranças. A gente sabe que teve todo um sermão e que existiram algumas bem-aventuranças, mas o que isso na prática, assim, de uma forma mais traduzida, significaria? O significado de bem-aventurados são abençoados, então isso, assim, já encheu meu coração de alegria de poder ler, porque eu já me identifiquei mais. Aí a gente sabe, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque... Por quê, né? Por quê? E nessa Bíblia, eu vou ler para vocês aqui, Mateus 5, verso 5. Não, verso 4. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Gente, que coisa maravilhosa de se ler. Abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida e um alimento incomparável. Abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. É maravilhoso poder ler isso e me identificar. O livro de Salmos nessa Bíblia, gente, eu tô aqui pra fazer propaganda, né? Vocês sabem. Brincadeira, tô não. O livro de Salmos, Eclesiastes, que são livros de poesia, gente, é a coisa mais louca do mundo poder ler sobre eles. Sem contar que fica mais fácil de entender tudo. Fica mais fácil de entender a partir de Daniel 7, que são quando começam algumas profecias. E dá pra ficar carregando Bíblia pra cima e pra baixo, na bolsa às vezes, não pra levar pro trabalho, mas dá pra ter Bíblia no celular, gente. Aí muita gente fala, mas não leva mais a Bíblia, não lê mais a Bíblia, só lê a Bíblia no celular. E tá errado. O negócio é ler a Bíblia. Agora tem gente que prefere o digital, tem gente que prefere o físico. Eu 1000 vezes prefiro ler assim, porque eu posso botar meus sticks, posso marcar, posso fazer o que eu quiser. Então é isso, gente. Pra estudar a Bíblia não precisa ter perrengue. Dá pra ser fácil, dá pra ser acessível pelo celular, pelo tablet, enfim, o que você tiver na mão. O importante é a gente nunca desanimar. Estudar esse livro tão importante que Deus deixou pra gente. E como cristãos, a gente tem que conhecer isso aqui, ó, de cabo a rabo, pra gente poder passar isso adiante pros outros, tá? Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso que eu passei, como que você resolveu esse problema, se você gosta de comparar traduções, quais são os versos que você tem mais dificuldade de entender, que a gente vai trocando ideias, tá? Então não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que tá aqui em algum lugar e compartilhar esses vídeos com seus amigos, para que o YouTube entenda que o Saiba Mais é um canal maravilhoso, um canal muito legal e mostre nossos vídeos para o mundo inteiro. Um beijo, até a próxima. E aí, você curtiu o vídeo? É bom demais estudar a palavra de Deus, não é verdade? Então quer assistir um pouco mais de vídeos? Vem aqui, clica nesses vídeos aqui e se você quiser receber materiais, deixa o seu e-mail aqui no link da descrição que vai ser bom demais entrar em contato com você. Valeu! Entra lá, viu? Entra lá! Eita!